Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma live que está começando aqui. Essa semana, como eu comentei com vocês no Stories hoje mais cedo, eu vou fazer uma websérie sobre contabilidade e finanças pessoais. Tem um grande amigo meu que vai ser o nosso guia nesse tema. Ele é contador, gente finíssima, um excelente profissional, então ele vai acompanhar a gente nessa websérie que eu vou fazer essa semana, que vai ser hoje, quarta-feira e sexta-feira, sempre às 8 horas. Estão todos convidadíssimos. Ei, Aline, tudo bem? Como é que estão as coisas? Mande notícias. Quero saber como é que tá, depois você manda um direct lá me atualizando. Então, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gustavo Soares, eu sou orientador financeiro. Estou aqui trazendo um pouco de educação financeira para todos vocês, para fazer todo mundo ter um olhar diferente, um relacionamento diferente, mais saudável, mais tranquilo com o dinheiro. E é para isso que eu estou aqui, para poder ajudar vocês nessa jornada. Marquinho, a hora que você quiser me chamar aqui, a gente começa o nosso papo. Aos que estão chegando, o mesmo favor de sempre, pode pegar esse aviãozinho que está aqui no pé da live, encaminha para os amigos, para todo mundo poder conseguir assistir essa websérie com a gente. Nós vamos falar aí sobre contabilidade e finanças pessoais. Como eu sempre digo, eu sempre procuro trazer outros profissionais aqui para poder compartilhar o conhecimento com a gente e a gente poder sempre agregar mais. No caso da contabilidade em específico, é um tema que um bom profissional pode nos orientar de uma forma que vai ser bastante importante para agregar mais valor e conhecimento, para a gente aprender ainda mais a cuidar melhor das nossas finanças, fazer a nossa contabilidade, aprender algumas dicas super importantes, super bacanas que ele vai passar aqui para a gente durante a semana e entender também algumas coisas que podem melhorar o nosso olhar na hora de investir. Boa noite, Boa Marquinhos. noite, Tudo bem, meu amigo? tudo bem? E você? Estão me Tudo escutando jóia. bem aí? Tá tudo perfeito. Você tá me ouvindo bem também? Deixa eu só ajeitar aqui que tá um pouquinho baixo. Eu acho que eu diminuí. Opa! Pessoal, aproveita para poder confirmar se estão me ouvindo e vendo bem, se vocês estão ouvindo e vendo o Marquinhos bem também, que a gente vai começar o nosso papo aqui. Agora sim. Agora ficou bom? Agora tá tudo certinho. A galerinha tá entrando aí. Já vi Isso, aqui o alguns pessoal tá conhecidos já. chegando. A Mônica. E Mônica? Carolzita, todo mundo chegando. Pois é, pessoal. Então, o que que Gustavo, orientador financeiro, está convidando um contador para poder conversar com a gente? Porque isso tem tudo a ver com o papo de finanças, tem tudo a ver com como agregar valor e a gente começar a entender sempre a melhor forma de lidar com o nosso dinheiro. E aí eu vou fazer essa websérie essa semana, vai ser hoje, quarta e sexta, às 8 da noite. Convidado especial é o querido contador Marquinhos. Marquinhos, se apresente, fique à vontade. Pessoal, boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer aí o Gustavo pelo convite para poder estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês, tentar desmistificar um pouquinho a contabilidade. As pessoas assustam um pouco aí quando a gente fala um pouco de contador, contabilidade, pagar impostos. Então isso tudo assusta a galera, mas a gente vai tentar trazer uma outra visão e mostrar como a contabilidade pode ser útil aí no dia a dia de vocês, né? Para a gestão das finanças pessoais e por aí vai. Eu sou formado em ciências contábeis, sou formado em direito e administração. E trabalho com contabilidade desde 2006, se eu não me engano. Então já tem um tempinho bom e tenho um escritório de contabilidade que vai fazer 13 anos. Então já tenho uma experiência boa aí para poder compartilhar com vocês aí. É isso. Certíssimo, garoto. Bem-vindo. E hoje, qual que vai ser o nosso papo aqui, Marquinhos? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos introdutórios da contabilidade, alguns significados, terminologias, formas de utilização dessas informações contábeis e algumas dicas de como utilizar essa contabilidade a nosso favor, né? E não só para pagar impostos, né? Como a maioria das vezes a gente utiliza a contabilidade. Então o papo vai ser mais essa pegada assim, né? Então Você vai formalização, como que utiliza, empresas e por aí vai. apresentar a contabilidade para a gente de um jeito tranquilo, para a gente poder se dar bem com ela. Exatamente.
Pessoal, olha, eu sei que a live não é minha, mas tem um coração que fica aqui, ó, desse ladinho aqui. Eu acho que meu dedo tá certo. Vocês botam o dedo nesse coração aí, Desce ó, o e dedo no enche de coração aí, coração. pessoal. É, porque esse coraçãozinho vai aumentando aí, ó, a dispersão da live aí no Instagram, pra galera conhecer um pouquinho aí de contabilidade. Isso aí. Bom, outra coisa, mandem perguntas. Pode encher de pergunta aí, né, Gustavo? Porque aí a gente Pode. vai conseguindo responder todo mundo, na medida do possível. Eu gosto de deixar o pessoal bem à vontade para poder participar da live, justamente por isso. Sempre vão surgindo algumas dúvidas enquanto a conversa vai acontecendo. E o propósito aqui é esse, além de compartilhar o conhecimento, tirar um tempo para poder tirar as dúvidas de vocês também, e todo mundo sair daqui satisfeito e aprendendo um pouquinho mais. Ah, com certeza. Então, não fiquem inibidos, podem perguntar à vontade. Bom, vou começar falando então um pouquinho sobre a contabilidade. Quando as pessoas ouvem falar em contabilidade, a primeira palavra que vem à cabeça normalmente é conta, é fazer conta. Só que a contabilidade, quando você começa a estudar contabilidade, você percebe que fazer conta é o menor dos problemas da contabilidade. Até mesmo no curso de ciências contábeis a gente visualiza isso. Porque as contas mais complexas que você faz é de análise de percentual, só. O resto são contas de subtração, adição, divisão e multiplicação. Então, é bem básico. Mas o que dificulta a contabilidade? É o raciocínio, porque a contabilidade ela exige da pessoa raciocínio. E assim é a vida nossa financeira. Você tem que raciocinar também o que você vai fazer, em que você vai investir, no que você vai aplicar o seu dinheiro ou tomar de empréstimo no mercado e por aí vai. Então, desmistificando essa questão, então, contabilidade não significa que você tem que fazer muitas contas, tá? Então, a contabilidade ela é uma ciência que ela estuda e controla o patrimônio, explicando de uma linguagem bem tranquila. Então, ela vai servir para te ajudar a controlar o seu patrimônio. Então, essa é uma das principais funções da contabilidade. E a gente vai ver lá no finalzinho dessas 3 lives como que o patrimônio ele é representado na contabilidade de uma forma bem clara. E aí dá para ver nitidamente a representação desse patrimônio. Então, a contabilidade ela vai vir para controlar esse patrimônio, né, para gerenciar, administrar, controlar e analisar esse patrimônio de uma forma qualitativa e quantitativa. E essa análise vai gerar informações. Informações que vão ser úteis para uma tomada de decisão. As duas decisões mais comuns que se tomam são decisões de investimento e de financiamento. Mas vamos parar até aqui. Então, o principal é que a contabilidade vai te auxiliar no seu patrimônio. Bom, então, o que é o patrimônio para a contabilidade? O patrimônio para a contabilidade, ele é um pouquinho diferente do que nós conceituamos como patrimônio. Deu um Travou. Voltou. piquezinho. Normalmente, nós entendemos como patrimônio o nosso carro, uma máquina e por aí vai. Só que na linguagem contábil, o patrimônio é o nosso conjunto de bens, direitos e obrigações. Então ele faz uma junção de tudo. Tudo que você tem de bens e direitos, que aí seriam, por exemplo, o seu veículo, o seu imóvel, uma nota promissória que você tem a receber, e uma nota fiscal que você às vezes tem a receber, e por aí vai. Pegando no lado pessoal, né, seria o salário que você tem o direito de receber. Né? Então, ele acaba sendo aí para você um bem direito, né? Conceituando genericamente. E as obrigações, que é aquilo que você tem que cumprir para com terceiros ou para com você mesmo. Então, é uma conta que você tem que pagar de luz, de energia, telefone, por aí vai. Então, a contabilidade ela pega esse total de bens e direitos e junta com essas obrigações aqui e os deveres. E a junção desses dois, né, é o seu patrimônio total, porque a vida nossa ela é composta por não somente bens e direitos, mas também por obrigações e deveres. Então, o legal da contabilidade é que ela fala, olha, beleza, você tem seus bens e direitos, mas você tem que olhar suas obrigações e deveres. Então, ela te obriga a controlar os dois. E por que controlar os dois? Porque quando você junta os dois, você consegue apurar uma diferença ou não.
Se o seu total de bens e direitos aqui ele é maior do que o que você deve, então, em tese, você tem um patrimônio líquido positivo, né? Porque você pegou o total ali de bens e direitos e diminuído as suas obrigações. Então, é como se fosse uma sobra ali de dinheiro, de bens e direitos, né? E se é o oposto, quer dizer que está faltando bens e direitos, né? Você está com mais contas para poder pagar do que propriamente dito bens para poder cumprir com essas contas. Mas eu quis falar de patrimônio, Gustavo, nesse sentido, é só para mostrar que então, a contabilidade ela vai controlar todos os seus bens, direitos, deveres e obrigações. E por que é importante saber disso? Porque nós exercemos contabilidade o tempo todo. Só que a gente não consegue perceber isso. Então, quando você recebe o seu salário, pega o seu contra-cheque e começa a conferir o seu contra-cheque, você está controlando o que você vai receber, você está auditando aquelas informações e você já está planejando que tipo de decisão você vai tomar com aquele valor. Então, isso é fazer contabilidade. Você está, então, administrando o seu patrimônio. Então, o conceito de contabilidade é isso. Já fez contabilidade Administração. hoje, Gustavo? Cara, eu fiz algumas disciplinas de contabilidade na época da faculdade, que eu sou formado em gestão de cooperativas. Então, se eu não me Uhum. engano, foram 3 ou 4 disciplinas, assim, a introdução e umas outras avançadas e uma específica para as cooperativas. Uhum. Mas eu tenho os termos técnicos, assim, com esses anos de experiência que você tem, não. Mas conhecer da contabilidade, entender do balanço, lado positivo, negativo, que a conta tem que bater e que a gente tem que prestar contas também dos nossos bens e direitos, sim. Ah, pois é. E com certeza todo mundo que está assistindo a live aí com a gente também já fez contabilidade hoje ou algum dia da semana. Ou na hora de conferir um troco no supermercado, ou na hora de conferir a conta de banco, né? O pessoal recebeu salário agora, normalmente no quinto dia útil, né? Todo mundo deve ter ido lá conferir se o valor está mais ou menos igual, Se ou se entrou na pegou conta ali o certinho, se está contra-cheque. tudo ok, verdade. Com certeza. E aí já planejou para o mês, né? O resto dos recursos. O que tem de recurso, né? Para ser utilizado. Bom, então nós já sabemos o que é contabilidade. E quem que usa contabilidade, normalmente? Então, normalmente nós utilizamos os bancos utilizam a contabilidade, porque se você vai ao banco buscar uma linha de crédito, eles normalmente vão te pedir alguma informação contábil. As pessoas, normalmente, elas apresentam essas informações contábeis através da declaração de imposto de renda de pessoa física, tá? E as empresas, normalmente, através das demonstrações contábeis, que é um balanço patrimonial, uma demonstração de Faturamento dos últimos resultado, 12 meses. Sim. isso, por aí vai. Os fornecedores utilizam informações contábeis também quando eles querem analisar a concessão de crédito, né? Para a pessoa que quer comprar a prazo, quer pagar em 90 dias, 30 dias. Isso é importante para verificar o que? Opa, será que a pessoa tem condições de fazer esse pagamento? Ou ela vai me dar o cano daqui a um tempo? A mesma coisa vocês quando vão utilizar, por exemplo, o expediente de cheque. Hoje em dia não é tão utilizado. Mas ainda assim há pessoas que utilizam cheque. Então, quando você vai receber um cheque como forma de pagamento, porque você pode receber cheque porque ele é um título de crédito, então você vai ver, opa, essa pessoa que está me pagando esse com cheque, será que ela tem condição de liquidar esse cheque ou não? Ele pode vir a ser um cheque sem fundo. Então, nesse momento, você está analisando a capacidade de pagamento da pessoa, né? Então, até no dia a dia, aí, você usando a contabilidade para o dia a dia. E tem Você um detalhe, concorda? não sei se vale a pena comentar, mas eu gostaria de comentar. Essa Pode história comentar. de cheque pré-datado é mais um acordo de cavalheiros, né? Que o cheque, por mais que ele tenha a data pré-datado, se eu quiser Uhum. descontar um cheque que está pré-datado para 20 de agosto, amanhã eu posso, correto? Sim. Na verdade, é o seguinte: quando você fala um acordo de cavalheiros, no direito a gente utiliza muito a questão do costume. O costume no direito, ele tem uma força normativa. Então, como ele tem uma força normativa, porque o direito ele é baseado em princípios, em costumes, né? E a gente utiliza inclusive analogias. Então, esse costume do cheque
né, ele acabou se tornando como se fosse uma norma, como se fosse uma norma, que Uhum. seria aí, em tese, um acordo de cavalheiros. Tá? Mas então, é, o ideal é que você cumpra a data do O cheque ideal. até guardar. Com certeza. Exatamente. Mas é É, só esse parêntese mesmo. Pode ir. sim. E uma outra informação importantíssima, porque nós falamos aqui ó, sobre a questão de banco, de fornecedor para liberação de crédito, mas tem algo que é bem legal, que é utilizar a contabilidade para te auxiliar a ganhar dinheiro. Né? Então, você é um usuário da contabilidade. E como que você utiliza? Quando você vai lá no mercado de ações e vai analisar uma empresa para entender se seria bom investir nessa empresa ou não, comprar uma ação dessa empresa, uma debenture que às vezes ela possa ter emitido, você pode analisar essa empresa através das demonstrações contábeis, um balanço patrimonial, uma DRE e por aí vai. Os indicadores, por aí vai. Bom, isso tudo, gente, é um passo de cada vez. Né? Então, assim, se você não é familiarizado, você vai um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Quando você assustar, você já está entendendo muito de contabilidade. Lá no escritório, sabe quem são as pessoas que mais entendem de contabilidade no dia a dia? Meus clientes. Eu fico impressionado como os clientes eles já sabem tudo. Se o imposto ele vem um pouquinho alterado, ô Marcos, minha alíquota de imposto subiu esse mês. Qual que é a nova alíquota? Eu falo assim, poxa, a pessoa já até sabe que a alíquota subiu, né? Ah, o Marcos tem a convenção coletiva no mês que vem. Já me faz o cálculo aí de quanto que vai ter aí para pagar para os funcionários. Então, o pessoal ali já tem o dia a dia. E por que eu estou dando um exemplo disso? Porque as empresas são representadas por pessoas, né? Então, essas pessoas, elas não entendem, elas não são formadas em contabilidade, mas elas acabaram aprendendo de tanto utilizar contabilidade no dia a dia. E é isso que eu acho que é o legal de todo mundo começar a fazer. Começar a utilizar a contabilidade no dia a dia, porque aí vai desmistificar essa Exatamente. imagem de que contabilidade é muito difícil. Na É verdade, ela não mais é ou muito difícil. menos a ideia que eu tenho aqui de trazer esse papo de dinheiro para o dia a dia, sabe? Uhum. Ah, investir é difícil, falar sobre dinheiro, falar sobre dívidas, falar sobre isso, sobre aquilo, e eu quero realmente deixar isso do jeito mais natural e leve possível pelo mesmo motivo, para naturalizar, para as pessoas estarem cada vez mais familiarizadas com isso e para usar a seu favor. Exatamente. E E se nós tivéssemos aprendido, né, que um pouquinho só de contabilidade desde novo, com certeza a nossa vida e nossa mentalidade hoje seria um pouco diferente. Né? Então nós temos um pouquinho aí de temor com algumas coisas. E na verdade, quando você vai chegar a fundo, não é nada daquilo que você imagina. Né? É algo, ou digamos, o leão, na verdade, ele é realmente um gatinho. É só saber domar ele certinho. Se eu não me engano, é no livro Pai Rico, Pai Pobre, que o pai rico fala que seria interessante ensinar as crianças, desde crianças, sobre contabilidade. Exatamente. E o livro Pai Rico e Pai Pobre, você citou, é um dos livros que eu mais indico para todas as pessoas lerem. Porque ele é um livro que ele te ensina como se portar frente ao dinheiro. E é um livro muito voltado para conceitos contábeis. É Né? verdade. Alguém E comenta, por favor, só para eu fixar nos comentários, Pai Rico, Pai Pobre, só para o pessoal poder pegar o livro como indicação, que ele é como é bem que é? bacana mesmo. Alguém comentar, para eu poder marcar o comentário da Ah, pessoa, só sim. colocar livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu vou fixar o comentário aqui. Isso, alguém comenta aí, gente, para poder fixar aí. Então, e esse livro é bem legal, porque ele utiliza algumas terminologias contábeis e ele faz umas análises muito interessantes. Né? Eu vou até pegar uma de exemplo aqui, baseando mesmo no assunto, né? A gente está falando sobre patrimônios, né? Então, o livro Pai Rico e Pai Pobre, ele fala justamente isso. A pessoa, ela imagina que a sua residência, ela é um patrimônio, ela é um investimento. Mas, na verdade, ela deveria ser vista como uma despesa, né? Porque ela não te gera renda, né? Ela te gera despesa, em tese. Então, pegando assim, bem superficial, mas a ideia do livro é muito legal, porque ela É, te tira da sua zona de conforto e fala, olha, não é bem assim, né? Vamos administrar isso de uma outra forma. E utilizando terminologias contábeis, o que é bem interessante.
Eu vou deixar até o link para quem quiser comprar o livro na minha bio. Tem um linkzinho do Linktree. Assim que acabar a live, eu vou habilitar o livro. Ó, eu vou habilitar o livro para quem quiser comprar o livro. Só ir lá na bio e vai direto para o site da Amazon para poder fazer a aquisição ou do livro físico ou do Kindle. Ah, maravilha. Bom, então voltando à questão da contabilidade, das pessoas que utilizam e por aí vai, eu vou pegar agora um gancho nisso que eu falei, que é quais são os conceitos que modelam a contabilidade no dia a dia. Né? Então, nós vamos utilizar a contabilidade, beleza, seus usuários, mas quais os cuidados que eu tenho que tomar ao utilizar a contabilidade no dia a dia? Então, a contabilidade ela é sustentada por princípios contábeis. Esses princípios contábeis eles já foram evidenciados pelo Conselho Federal de Contabilidade em uma norma bem específica, que seria uma resolução. Hoje ele já não está mais nessa resolução, mas ele está dentro de outras normas implicitamente e também na doutrina contábil. Bom, mas o principal não é isso. O principal é saber como utilizar esses princípios. Porque o conceito, gente, a gente acha na internet, em livros e por aí vai. Mas o negócio é a prática, é o entendimento. Então, o primeiro princípio da contabilidade, com certeza o Gustavo já deve ter falado para vocês várias vezes, é o princípio da entidade. Então, o princípio da entidade, ele vai falar o seguinte, olha, o patrimônio da pessoa física, ele jamais se mistura com o patrimônio da pessoa jurídica. E da mesma forma, o patrimônio de pessoas físicas não se mistura com o patrimônio de pessoas físicas. Pegando no sentido de que o princípio da entidade, ele não fala só isso, ele fala que você tem que ter autonomia patrimonial. Se você tem que ter autonomia patrimonial, então quer dizer que o seu patrimônio ele não pode misturar com outros patrimônios. O patrimônio, então, da Maria é um, o patrimônio do João é outro. Então, são situações diferentes. Tá? E da mesma forma que o patrimônio meu, Marcos, não é o mesmo patrimônio do escritório de contabilidade. Tá? Porque um é pessoa física e o outro é pessoa jurídica. Mas voltando em uma realidade mais voltada para a pessoa física, isso significa o quê? Que no nosso dia a dia nós temos o hábito, principalmente quando a gente está em convívio familiar, de misturar os patrimônios. E a contabilidade ela orienta que isso não deve acontecer em hipótese nenhuma. Porque vejam bem, se eu preciso de controlar o meu patrimônio, como eu vou fazer esse controle se ele está misturado com o patrimônio do meu tio, do meu irmão e por aí vai? E assim, só para ficar bem claro para a gente, Marquinhos, você diz misturar o patrimônio, por exemplo, eu comprar um imóvel no nome do meu irmão. Seria isso? Por conta de Sim, claro. lastro? Uhum. Sim. E não somente isso, tá? São coisas básicas também. Né? Então, suponhamos que o Gustavo está pagando a conta de energia que é do apartamento do primo dele. Não pode fazer isso. E o primo reembolsa todo mês. Está errado, não pode fazer. Né? Então, são situações distintas, cada um com o seu patrimônio e a gestão deles individualizada. Porque aí você vai ter a possibilidade de gerenciar e controlar o seu patrimônio. Quando você mistura os patrimônios, isso gera problemas. Pegando o exemplo aí do imóvel que eu comprei no nome de fulano de tal. Isso é muito comum. Então eu comprei uma casa e falei assim, pô, vou comprar a casa. Ô Maurinho, que é o meu irmão, pode colocar essa casa aí no seu nome e tal? Ah, não, pode sim. Mas olha só o que pode acontecer. O dinheiro saiu da minha conta. O contrato de financiamento da Caixa Econômica saiu na minha conta. No caso, se eu tiver feito o empréstimo na Caixa. O bem, ele foi registrado lá na conta, lá nos bens do meu irmão. Só que o meu irmão, ele não tinha renda para comprar esse bem. E ele não fez empréstimo, ele não fez nada. Aí a evolução patrimonial dele sai de, por exemplo, 50 mil reais de bem em 2019 e salta para 400 mil em 2020. Só que ele não tem renda e não tem empréstimo para entrada de recursos financeiros, para suprir esse recurso. O que vai acontecer? Ele vai cair na malha fina. Né? E aí, quando ele cair na malha fina da Receita Federal, ele vai ter que justificar de onde que saiu o dinheiro. Transtorno. Se ele não conseguir justificar,
ele vai ser tributado no valor sugerido pela Receita Federal dessa evolução patrimonial. Então, ou seja, você recebeu na informalidade, você recebeu e escondeu o dinheiro. Mas Tá? se o Então, bem é seu, por que não registrá-lo em seu nome, exatamente. né? E, a, e as pessoas, na verdade, o que, que acontece com a maioria das pessoas? Elas não conseguem visualizar soluções. Porque às vezes a pessoa fala assim, pô, mas eu tenho dívida, mas meu nome não tá legal, mas eu não quero que o bem fique no meu nome para não dividir com a esposa, com o papagaio, e aí por aí vai. Só que existem ferramentas no dia a dia que você pode utilizar para que isso não aconteça. Então, ao invés de buscar a solução, né, as pessoas têm que parar de buscar o jeitinho e começar a olhar para aquela solução e começar a buscar ela. Então, isso que acontece. E aí lá na frente começa a gerar os problemas e aí a pessoa fala: pô, e agora? Agora é mais difícil, muito mais difícil de resolver. Tá? E a mesma coisa, pegando esse mesmo exemplo, a pessoa que emprestou o dinheiro. Para onde foi aquele dinheiro? E aí? Para onde foi? Você fica ali com aquele buraco. Então, tudo tem que ser feito dentro da sua própria autonomia patrimonial. O princípio da identidade, ele é a base. Ele é a base de tudo. Porque Ou quando você... seja, meu bem, meus bens, em meu nome, bens da minha empresa e contas da minha empresa no nome dela, sempre separadinho. E eu gosto muito Uhum. de chamar a atenção, especialmente para os microempreendedores, para os menores, que têm aquele costume de falar, não, mas a minha empresa é pequena mesmo, então deixa eu movimentar tudo aqui na minha PF, ou deixa eu fazer tudo aqui na minha PJ, e não deve fazer isso, pessoal. Não deve ou não pode? Na verdade, não pode, né? Não pode fazer isso então, pessoal. Não é não e pronto. Se você tem o Exatamente. seu CNPJ, tem a pessoa jurídica para você tomar conta dela. Você é funcionário daquela empresa. E aí você, como pessoa física, tem os seus recebimentos e as suas contas para administrar. Simples assim. Exatamente. E o interessante disso é porque quando você começa a ter autonomia patrimonial, você passa a se conhecer mais. Porque quando mistura, você perde um pouco esse conhecimento, porque você começa a misturar as contas. Às vezes você nem sabe o que você está pagando. Então, ajuda na desorganização. Então, quando nós passamos a controlar tudo certinho, isso facilita a pessoa a se organizar. Pegando um gancho ainda no que você disse aí da pessoa jurídica, uma coisa que é muito importante as pessoas saberem sobre essa questão de não misturar as contas. Ah, é pequenininha a empresa, eu vou misturar e tudo mais. Pessoal, seguinte, as pessoas jurídicas, normalmente, elas te geram uma possibilidade de pagar imposto menor do que na pessoa física. Só que para que isso aconteça, você não pode misturar os patrimônios. Tá? Então, se misturar os patrimônios, vocês vão gerar confusão patrimonial. Confusão patrimonial, ele desconsidera a personalidade jurídica da empresa. Então, eles vão tributar tudo na pessoa física. Então, se a empresa emitir uma nota fiscal, é como se fosse você recebendo e não a empresa, porque desconsiderou a personalidade jurídica. Então, suponhamos que você é MEI e paga lá R$ 2.000, retira R$ 2.000 de nota por mês. Só que aí você misturou tudo, tá tudo avacalhado. Não vou pegar o exemplo do MEI, não, desculpa. Vou pegar uma empresa maior mesmo. Você tira R$ 10.000 de nota lá, uma empresa do Simples Nacional. Aí esses R$ 10.000 aí você paga lá 6% de imposto, por exemplo. Só que você misturou os patrimônios tudo, lucro para um lado, para o outro, não tem controle de nada. Se acontecer alguma situação que desconsidera essa personalidade jurídica, aqueles R$ 10.000 lá de nota, eles vão ser tributados como se fosse da pessoa física. Aí, ao invés de você pagar 6, você pode pagar até 27,5% de imposto. No... Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? Porque pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que aconteça justamente quando está prestes a prescrever. A Receita Federal adora auditar as pessoas no vencimento dos 5 anos de prescrição. Porque aí elas voltam lá atrás, vão receber mais multas e juros e por aí vai. Elas nunca fiscalizam tão próximo, elas sempre gostam de deixar para a última hora.
E um ponto importante é que hoje em dia está tudo informatizado, né, Gustavo? Então as É isso pessoas que eu ia elas têm comentar. que Eu prestar acredito que atenção. Está tudo mais fácil de descobrir. Não é igual a coisa está antigamente. evoluindo para poder ficar cada vez mais fiscalizável. E eu penso que é o seguinte: se a gente luta tanto por ter questões corretas e honestas, a gente tem que ser o primeiro exemplo, né? Não adianta a Uhum. gente querer que as coisas deem certo se a gente não faz a nossa parte para que as coisas deem certo e sejam corretas. E as É, ferramentas estão sendo aprimoradas justamente para poder ver se está todo mundo andando na linha. A gente entende que algumas coisas podem passar despercebido no sentido de fazer por não saber, mas por isso que eu estou trazendo, inclusive, o Marquinhos aqui, para ele trazer informações para a gente saber o que está fazendo e já seguir no caminho da correção. exatamente. E um passinho de cada vez, né? Não precisam de correr demais. Façam o que vocês dão conta. Já é o suficiente. Né? Antes fazer isso do que não fazer. Eu brinco que as pessoas que começam a fazer yoga, quando elas começam a inventar moda, elas param. Né? Agora é tapete, agora é incenso, agora é aquilo. Antes fazia no tapetinho de casa e estava fazendo todo dia. Agora que inventou um monte de coisa, aí não faz, Não porque faz até mais. arrumar tudo para ficar bonito, aí você acaba não fazendo. Então, gente, façam o que vocês estão dando conta nesse momento. Se for no caderninho, começa no caderninho. Daqui um tempo, agora eu estou dando conta, vou fazer no Excel, faz no Excel e por aí vai. Tá? Então, um dia de cada vez. Exato. Tem uma Bom, pergunta aqui, vê se que a Deise está fazendo. No caso de venda de imóvel de valor aproximado de 250 mil, comprado por 130 mil, eu tenho que pagar sobre a diferença 15% de ganhos e lucros para a Receita? engraçado que eu não estou conseguindo ver os comentários, está aparecendo, só Sério? aparece Porque para mim para tem, mim. para mim tá parecendo normal. Aí tem a pergunta da Deise aqui, ó. Ah, No entendi. caso, no Repete, por caso, favor, a pergunta dela. Só para a gente ver se vai encaixar na próxima live ou nessa. ok. No caso de venda de imóvel de valor aproximado 250 mil, comprado por 130 mil, eu tenho que pagar sobre a diferença 15% de ganhos e lucros para a Receita? Bom, eu vou explicar como que funciona isso bem brevemente, tá? Porque nós vamos fazer uma live. A próximo encontro nosso vai ser justamente para falar sobre imposto de renda. Então vai ser um momento muito bacana para vocês perguntarem tudo sobre esse assunto. Tudo que eu conseguir lembrar na hora, né? Porque o regulamento do imposto de renda é muito grande. Mas como que funciona? Quando você compra um imóvel, então eu vou pegar um exemplo. Eu comprei um imóvel por 500 mil reais, tá? Estou dando um exemplo. Então eu comprei um imóvel por 500 mil reais e aí eu vou vender esse imóvel por 700 mil. Esses 200 mil, que seria 700 mil menos os 500 mil, ele vai ser a minha base de cálculo para que eu possa calcular o ganho de capital. Esse ganho de capital, ele é calculado num programa que se chama GCAP. Esse programinha ele calcula e existem regras para que você possa ter uma isenção do imposto, ou para que você possa não pagar o imposto todo. Por exemplo, se você parcela o recebimento desse imóvel. Tá? Então, existem algumas situações. Um exemplo de isenção quando a pessoa, por exemplo, ela vende o imóvel para comprar um outro imóvel residencial. Então, tem algumas situações que ela não vai pagar o imposto. Estou explicando bem genérico, hein, gente? Porque tem questão de meses e tudo mais, tá? É só uma pincelada. Então, se esse imóvel, ele de 700 para 500, ele tem que ser pago o mesmo imposto, vai ser a alíquota de 15%. Porque ele é uma tributação exclusiva. Ele não mistura com a outra tributação. Tá bom? Mas quem faz esse cálculo é o próprio programinha da Receita Federal. Ele já vem com todas as hipóteses, as situações de isenção, e ele já gera um arquivo que você importa lá para sua declaração de imposto de renda ao final do ano. Ao final do ano, não, no início do outro ano, né? Que você sempre faz a desse exercício no ano seguinte. Mas o mais importante é vender o imóvel, você tem que ir lá e fazer o cálculo. O que acontece com as pessoas? Elas não fazem o cálculo. E aí elas vão pensar nisso quando for fazer o imposto de renda. Aí tem que voltar lá atrás e pagar com multa e juros, tá? Então tem que tomar cuidado. E um outro detalhe, só para fechar.
Não se enganem, a Receita Federal sabe que vocês venderam e compraram imóvel. Tem uma declaração que o cartório faz e ele envia lá para a Receita Federal, contando o dedo duro lá, contando que você comprou imóvel ou vendeu imóvel, no caso de banco, por exemplo, também, e empréstimos e por aí vai. Tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto somente essa. Se alguém quiser mandar pergunta, pessoal, pode aproveitar a oportunidade aí para poder mandar. Pode mandar. E manda aí para ver se ficou claro, tá? A resposta, porque se não ficou, eu posso repetir também, não tem problema não. A live é de vocês. Isso aí. Bom, continuando, eu vou falar mais um princípio, que é um princípio bem importante. É o princípio da competência. O princípio da competência, ele fala o seguinte: tudo que acontece durante aquele período, no caso eu vou pegar o mês, tem que ser registrado dentro do mês, respeitando a competência. Então, suponhamos, se o meu salário ele é de julho, ao fazer o controle da minha contabilidade, eu tenho que considerar esse salário de julho, mesmo se eu recebi o salário no outro mês. Isso no sentido de quê? De fazer a apuração do que eu tenho de lucro, entre aspas, ou prejuízo naquele mês. Por que eu estou colocando lucro, entre aspas, e prejuízo naquele mês? Porque nós não exercemos atividades econômicas na nossa vida, tipo a vida física minha, para minha manutenção mensal. Né? Isso, a atividade comercial é uma atividade de empresas, normalmente. É uma atividade que eu tenho a intenção de obter lucro. Então, o seu salário ele não tem a intenção de obter lucro, ele tem a intenção de te dar possibilidade de manutenção da sua vida, é diferente, tá? Então, vocês podem até considerar lucro como sobra, né? E o prejuízo como falta, que seria uma terminologia mais adequada. Então, vocês vão fazer o controle disso do mês. Então, olha bem, o salário do mês de julho, vocês vão colocar no mês de julho. A conta de luz de julho, no mês de julho. Conta de telefone de julho, no mês de julho. Tudo que aconteceu naquele mês, vocês vão colocar naquele mês. Tá? Ah, Marcos, mas eu fiz uma compra parcelada. Cada parcela dentro do mês ao qual ela pertence. Tá? E aí vocês vão ter um retrato daquele mês. Então a contabilidade fala, olha, competência. Você vai respeitar o período que acontece aquela situação. Então, se você quer saber se teve falta ou sobra na sua vida naquele mês, você vai calcular daquele mês. Isso eu estou falando numa questão que independe de pagamento ou recebimento. Tá? Agora eu vou fazer a mesma situação envolvendo pagamento e recebimento. Se você quiser saber se você está com renda disponível ou falta de recurso financeiro no mês, aí você já não considera a competência que acontece. Você considera a data que você paga ou recebe. Para avaliar, então, rendimentos, para avaliar dinheiro, você sempre vai considerar a data de pagamento ou recebimento daquele mês. Então, você calcula tudo que recebeu naquele mês e tudo que eu paguei naquele mês. Para você avaliar dinheiro. Para você avaliar sobra ou falta desse recurso, mas não da forma financeira, de uma forma mais gerencial, de saber a situação daquele mês. Porque aí você não está considerando se você vai receber ou não. Você vai estar considerando como que foi o seu mês. Foi um mês que deu lucro ou foi um mês que deu prejuízo? Foi um mês que gera sobra ou gera falta? Aí você vai considerar aquilo que efetivamente aconteceu naquele mês. O salário daquele mês, a energia daquele mês, o telefone daquele mês, os gastos daquele mês, tá? Respeitando competências, documentos daquele mês, ok? Então, pode ser um pouquinho confuso, mas é a mesma coisa, tá? Então, o princípio da competência sempre vai considerar naquele período de análise aquilo que aconteceu dentro daquele período de análise. É basicamente isso. A importância disso é para não misturar, para você conseguir ter o mesmo parâmetro de análise em todos os meses. É basicamente isso. É o mapa. É o que você está comentando aí do retrato, é o que eu comento com o pessoal, que é o mapa. Você fazer o seu mapa do dinheiro. De quanto vem, de onde vem, para onde vai, como foi, e considerando isso dentro do período. Nesse caso aqui, um mês. Eu estava rindo porque eu estou vendo o comentário
Johanna aqui que falou, o meu nunca sobra. Cola comigo que vai sobrar. E muito. Cola comigo que você vai aprender a sobrar. E aí, você terminou, finalizou a competência? Que tem umas dúvidas do pessoal aqui. Tá, pode falar que depois eu volto aí. Ah, só aproveitando esse gancho aí do Hanna, né? Ô, Hanna, uma forma de você facilitar esse processo aí para ter sobra é justamente fazer a contabilidade. Porque com a contabilidade você vai conseguir ter informações para que o Gustavo possa te ajudar de uma forma mais fácil, tá? E aí fica Exatamente. mais efetivo ainda você conseguir ter aí dinheirinho no bolso. Todo mundo quer um pouquinho de dinheirinho no bolso, eu também. Todo mundo merece, né, cara? Todo mundo merece, com certeza. Voltar na dúvida da Deise ali em cima. O MEI é obrigado a emitir nota fiscal? Não é obrigado a emitir nota fiscal, tá? Ele pode fazer a declaração sem nota fiscal também, mas não é o ideal, tá? Normalmente, todas as orientações que nós passamos para as pessoas MEI, emita nota fiscal, tá? Então, porque aí você vai ter um documento válido e fiscal para provar aquilo. Quando você não emite nota fiscal, você acaba caindo em diversas situações, como, por exemplo, a dificuldade de prova de faturamento do MEI, porque aí você está recebendo isso de uma informal, sem um documento tão válido. Tá? Então, para justificar isso para a Receita Federal ou para alguma fiscalização, pode ser um pouco mais difícil, tá bom? Mas existe a possibilidade de declarar o faturamento sem nota fiscal. Existe essa possibilidade. Não é o recomendável, tá? Então, eu acho que eu gosto de pontuar bem isso, porque senão pode parecer que eu estou induzindo as pessoas a não Sim. emitirem nota. Pelo amor de Muito Deus, pelo não é, contrário. tá? É o contrário. O Contrário. ideal é que sempre vocês apoiem a vida suas aí com o MEI, com a empresa, sempre com documentos fiscais válidos. Sempre. Tá bom? Excelente. Você pode comprar, e aí uma outra pergunta do Antônio agora. Você pode comprar um novo imóvel para moradia até quantos meses após a venda? Eu não entendi a pergunta. Eu também não. Você pode comprar um Ah, novo você pode imóvel para comprar moradia até quantos meses após a venda? Não, você pode comprar imóvel quando quiser. Não tem um pré-requisito de ter um outro imóvel antes, tá? Não tem problema. Você comprou um imóvel hoje, daqui 6 meses você pode comprar outro, não tem problema, tá bom? Situações de compra, você pode comprar, você Tendo tem que ter lastro, né? dinheiro. É, Tem que ter o tendo dinheiro, o dinheiro para lastro, poder né? fazer a operação, tranquilo. Então, o meu entendimento tava ok também. A pessoa, enquanto É, tiver dinheiro, pode comprar. isso. Vocês têm que ter, gente, comprar as coisas é só ter o lastro, tá? Não tem um prazo específico. Vocês podem comprar quando quiser, tá bom? O último princípio que eu queria falar, é até bom pegando o gancho do que o pessoal está falando, é o princípio do registro pelo valor original. Na verdade, assim, eu iria falar de vários princípios, eu vou falar dos três principais. Na minha concepção, tá? Do dia a dia, para quem está assistindo a gente. O princípio do registro pelo valor original, ele fala que você tem que registrar as operações em moeda corrente. Espera aí só um minutinho que o Antônio explicou qual que é a dúvida e o Mário confirmou aqui. É para não pagar imposto com a venda do antigo. Nossa, eu não entendi, repete. Ele está querendo saber o seguinte: se eu vender um imóvel residencial para comprar um outro imóvel residencial, se eu pago imposto, é isso? Aí tem uma opção de não pagar imposto com a venda do imóvel antigo. Aí o Mário Sim, complementou aqui, ó. existe, É para ficar existe essa livre de opção. imposto. Existe essa opção, tá? Se você tem um imóvel residencial e você vende ele, né, para comprar um outro imóvel residencial, existe a possibilidade de isenção do imposto, tá? E existe também um prazo, ele deve estar falando desse prazo aí de carência. Isso mesmo. Existe um prazo de carência, se eu não me engano, é de 5 anos para poder fazer a operação novamente, tá bom? Perfeito. Se não foi isso, aí tenta perguntar novamente aí. Eu não sei se foi isso que ele perguntou, mas eu acho que é isso. O princípio do registro pelo valor original, ele fala o seguinte: você tem que registrar todas as suas operações em moeda corrente. Então, ou seja, quem aí recebe em dólar, né, meu sonho,
ou compra alguma coisa no exterior, né? Quando você compra no exterior, normalmente vem uma invoice, né? Ele é um documento de transações internacionais e vem em dólar ou em alguma outra moeda. Então vocês têm que converter isso para real para poder registrar isso em moeda corrente do país. E uma outra situação é que, olha, registro pelo valor original. Significa o quê? Que se eu comprei um carro por 100 mil reais, a nota fiscal do carro tem que vir por quanto? 100 mil reais. Então, se eu comprei um imóvel por 500 mil, eu não posso aceitar que a pessoa faça a escritura ou o contrato com valor de 200 mil. Tem que ser com o valor original da operação. Gente, cuidado com esses cambalacho, né? Porque isso daí no futuro só gera pepino. Você compra um imóvel de 500 mil reais, a pessoa fala, pô, vamos registrar a operação por 300 mil. Aí você fala, não, beleza, eu registro a operação por 300, não tem problema. Olha só, você vai ter que registrar o imóvel por 300 mil, porque você só tem documento que prova que o imóvel é 300 mil. E aqueles 200 mil que saiu da sua conta, e aí? Ele foi para onde? Ele ficou no limbo. Aí você fala assim, ah não, mas eu vou registrar com 500 mil reais. Se você for autuado, qual documento que você vai apresentar que o imóvel vale 500 mil reais? Nenhum, porque o documento válido é o contrato de compra e venda ou a escritura pública. Então, ou seja, você vai pagar um ganho de capital quando você for vender esse imóvel, não sobre o valor de 500, mas sobre o valor de 300 mil. Então, na verdade, a pessoa que te propôs isso, ela está te propondo o seguinte, paga o imposto no meu lugar, é melhor. Tá? Então, cuidado com esses cambalachos das pessoas transferirem a responsabilidade tributária delas para vocês. Não caiam nisso. Isso é uma ilusão, achar que você está saindo beneficiado disso. Tá? Então, cuidado com essas questões do princípio do registro pelo valor original. Excelente, excelente. Muito bom. Bom, eu vou dar algumas dicas. Eu acho que nós já estamos chegando até mesmo no final, né? Tem que ficar de olho Estamos. na hora aí para Tem não cair. 47 minutos já. Isso. Eu vou dar algumas dicas para vocês de como utilizar, então, a contabilidade no dia a dia de vocês, tá? Pode até ficar um pouquinho parecido com o que o Gustavo já deve ter orientado para algumas pessoas, mas é porque... Papel e caneta na mão para poder anotar as dicas do contador. Exatamente. Pessoal, a primeira dica que eu tenho que dar para vocês é entendam as fontes de rendimento que vocês têm. Vocês têm que conhecer as fontes de rendimento que vocês têm. Por quê? As pessoas, normalmente, elas têm pessoas que recebem de diversos lugares. E existem algumas fontes de rendimento que você consegue ter uma tributação menor. Tá? E as pessoas não conseguem visualizar isso. Mas para elas visualizarem isso, elas têm que conhecer a fonte de rendimento delas. Então, por exemplo, se eu sou um dentista e eu recebo através dos recibos. Então, estou sempre lá atendendo e estão me pagando com recibo, recibo, recibo. O somatório desses recibos no mês dá tipo 6 mil reais. Tá? E eu, dentista, trabalho numa clínica. A clínica me paga um valor lá via CLT ou RPA, um autônomo. Olha para você ver, duas fontes diferentes. Só que eu trato as duas fontes como se fosse a mesma coisa. Eu chego no imposto de renda e lanço lá como se fosse a mesma coisa. Só que são coisas distintas. Por quê? Porque o que eu recebo da pessoa física com recebinho, eu posso ter a gestão sobre isso. Eu posso falar com essa pessoa o seguinte, a partir de hoje, você vai receber com nota fiscal. E aí, ao invés de eu tributar até a alíquota de 27,5%, eu posso tributar no máximo, ali suponhamos, uns 14% durante o mês. Fica mais barato do que você pagar 15%, 17%, 20%, 25%, 27,5%. Isso considerando o quê? Um rendimento mais elevado, claro. Então, você tem que conhecer sempre a sua situação, estudar a sua situação. Então, a primeira dica, e a mesma coisa o RPA. Você também pode tentar negociar com a pessoa de, às vezes, receber de uma outra forma. Então, entender a fonte de rendas, a nossa fonte de renda, é o primeiro passo. Tá? Segundo, você tem que saber conferir
aquilo que você recebe. Então, o que eu mais vejo no dia a dia são as pessoas recebendo menos do que deveria, porque elas não sabem o que deve ser descontado de tributos, por exemplo. Então, você Isso tem que até no saber, próprio contra-cheque acontece, correto? sim. Então, você tem que conseguir entender isso. Então, por exemplo, eu sou professor, por exemplo. Eu trabalho em 3 universidades do anual. O INSS ele tem um teto para desconto. O INSS é aquela contribuição lá para aposentadoria, por aí vai. Se você é descontado em uma dessas instituições, o valor máximo do INSS, você não pode ser descontado nos outros. Só que o que acontece com as pessoas? Elas são descontadas em tudo. E aí elas estão dando dinheiro para o governo, porque você sabe que dia que o governo vai te falar assim, ah, não paga não que você está pagando a mais? Nunca. Nunca ele vai fazer isso. Tá bom? Então tem que entender. Vocês têm o básico, a gente tem que saber. Então essa segunda dica é: aprendam o básico. Que tributo eu tenho que descontar da minha folha, como que ele é calculado, algumas regrinhas básicas do dia a dia, tá bom? Mesma coisa, hora extra, né? Todas as vezes que eu recebo hora extra, tem que ter um DSR na hora extra, que é um DSR ou um RSR lá no contra-cheque, que é um reflexo dessa hora extra no final de semana. Todas as vezes tem que ter. Então, opa, se é todas as vezes, então quer dizer que se não tiver, tá errado? Claro, tá errado. Porque você está recebendo a menor. Tá? Então, são dicas assim, básicas que você vai olhando no contra-cheque para poder ter um controle maior disso. Ok? Terceira dica. Vocês têm que fazer um controle do que vocês gastam no dia a dia. E por que desse controle? Quando eu falei lá do princípio da competência, da autonomia patrimonial e do registro pelo valor original, a junção desses 3 vão te permitir uma análise da sua vida, um controle do seu patrimônio. Vai permitir vocês fazerem a contabilidade. Então, suponhamos que você percebeu que a sua fatura da NET, no mês de março, abril e maio, ela era R$ 120. Só que no outro mês, ela subiu. E no outro mês, ela subiu, continuou o mesmo valor. O que aconteceu? Opa, teve um reajuste aqui da fatura. E eu não tinha percebido, eu só percebi agora. Mas você percebeu porque você tem controle patrimonial. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque você pode evitar esse reajuste sem ele acontecer. O reajuste, ele é passível de negociação entre as partes, só que você só consegue negociar se você tiver um controle disso. Então, mas eu não consigo controlar os contratos. Mas se você vê valor, ele já te dá um insight. Então, você pode não ter visto em um mês, mas você viu no segundo. Então, como eu disse, faça aquilo que é possível. Né? Eu não consigo controlar todos os contratos e decorar tudo. Calma, não tem problema. Se você tem um caderninho que você anota as contas todo mês, você sabe se essas contas estão alterando muito o valor, você já está fazendo a contabilidade. Então, você liga lá para a NET e fala, pô, esse mês aumentaram aqui, mas eu não pedi aumento. Né? Eu não estou ciente desse aumento. Ah, não, senhor, não, eu quero negociar uma redução. Né? Vão reduzir isso aí e tal. Então você começa a ter controle da sua vida, controle daquilo que você gasta. Então, olha que os 2 principais fatores primeiro, você tem que controlar o que você recebe. Esse é o primeiro. E depois você tem que controlar o que você gasta. Sempre fazer o controle disso que você gasta. Segunda dica da questão do que gasta é cuidado com as compras parceladas, tá? Muito cuidado. Por quê? Porque essas compras parceladas, elas comprometem os seus recursos a longo prazo. É muito diferente você controlar a sua vida de curto prazo, que é o dia a dia, e você controlar a sua vida a longo prazo. É totalmente diferente. Isso é o que eu Quando... comento com o pessoal aqui, a questão de você engessar seu orçamento. Se você tem, por Exatamente. exemplo, R$ 1.000 de salário mês, mas você compra em 5 lojas, em 10 parcelas de R$ 100, você vai Uhum. ter R$ 500 do seu orçamento engessado só em parcelas. Então isso é realmente um ponto de muita atenção e geralmente é por isso que as pessoas se embolam com cheque especial, com cartão de crédito, com endividamento ruim. Geralmente é por isso, porque são pequenas, várias parcelas que acabam que se acumulam e complicam a vida da pessoa no longo prazo.
Exatamente. E, e o interessante disso, né? Maria Além Parcela. desse. Oi? Maria Parcela, porque eu chamo o povo de Zé Parcela e Maria Parcela. Tô querendo aniquilar os Legal, Zé legal, Parcela e legal, Maria Parcela. legal. Pessoal, e uma outra dica, né? Pegando essa questão aí dos gastos parcelados, que tem que ter um controle quase que separado para isso, né? Porque isso são gastos de longo prazo. Então você tem que saber administrar isso e saber por que administrar isso, porque você tem que prever o inesperado. Se o inesperado acontecer, e aí? A liquidação disso ela tem que acontecer de alguma forma, tá? Porque senão vocês vão entrar numa bola de neve de dívida. Outra dica, cuidado com o fim do ano, tá? Férias, 13º. Esses rendimentos, eles não são rendimentos extras, como todo mundo acha que é extra. Eles já são rendimentos calculados para situações especiais, Já tá? fiz dois Férias, por posts exemplo. sobre isso aqui esse ano. Isso. Férias, por exemplo, né? Você vai ficar sem receber salário um mês, porque você vai estar de férias. Então não dá para gastar tudo. Ah, mas eu recebo um terço. Sim, um terço de férias é para te dar uma sobrinha para você curtir as férias. Não é o valor todo, né? Então tem que saber administrar isso. A mesma coisa do 13º. O 13º, ele é feito para gastos que são anuais, né? Então ele é quase que dedicado para isso. São gastos extras que você tem durante o ano. Os Então ele não é um rendimento impostos, extra. as Não matrículas é. para quem tem filhos, IPVAs, Isso. IPTUs, aquele início de ano que é pesadíssimo. Então, realmente, É, o 13º foi feito para isso. exatamente. Então, cuidado com esses tipos de gastos. Eu ia falar um outro item aqui de dica, mas me fugiu a cabeça aqui que eu comecei a falar do décimo Nossa, terceiro. crise. Deixa eu ver se eu vou conseguir lembrar. Enquanto isso, olha se o pessoal está fazendo alguma pergunta aí, porque o A tempo está até Daisy que voando. fez um comentário aqui, tadinho, de chorar. Financiei em 33 vezes, não consegui pagar e refinanciei em 96. Cara, e Nossa. eu já até contei também o meu primeiro vacilo financeiro, que foi quando eu peguei um empréstimo consignado em 72 meses. Foi Ei, uma das coisas que eu já fiz anos atrás. Graças a Deus esse Gustavo morreu, foi aniquilado. Hoje existe outra aqui, mas realmente essa história de parcelar em milhares de vezes é complicadíssimo. Pela conversa que a gente teve aqui hoje, enquanto você está pensando se você se lembra aí, amanhã eu vou eu fazer já uma live. lembrei. Lembrou? Pode Eu falar. já lembrei. Deixa eu só finalizar, porque aí já Pode. finaliza. A última dica, que já vai ser o gancho para o nosso próximo encontro. Planejem o seu imposto de renda ao final do ano, tá? Não deixem para a última hora. Porque se você planeja isso, planeja a sua vida, você paga menos impostos, né? Então as pessoas têm que criar o hábito. Tudo que comprar, tudo que adquirir, por exemplo, de serviços de saúde, guardar os recibos, as notas fiscais, um exame clínico, guardar mesmo os rendimentos, guardar mesmo os documentos da sua vida durante o ano. E aí amanhã vocês vão entender como que o imposto de renda, a declaração do imposto de renda, ela é importantíssima para você. E ela pode te ajudar a ter menos gastos em algumas situações, como por exemplo empréstimos, como por exemplo na contratação de um aluguel e por aí vai. Mas a gente vai falar isso no próximo encontro. Era só essas três Legal. dicas básicas. Valeu. Amanhã, pessoal, às 8 da noite, eu vou fazer uma live explicando justamente como é que eu faço para poder fazer o meu mapa do dinheiro aqui. Esse controle de parcelas, como é que lança as contas, por que que eu uso planilha, dá para fazer no caderno, dá para fazer até por aplicativo. Então, amanhã às 8 a gente se encontra aqui para poder bater esse papo sobre isso. Marquinho, muito obrigado. Quarta-feira a gente se encontra aqui de novo. Pode dar uma boa noite aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença e nos vemos aí na quarta-feira. Um grande abraço. Certo? Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente até agora. Amanhã às 8 da noite eu estou de volta e eu vou conversar com vocês sobre o tal do mapa do dinheiro, para vocês entenderem um pouco do que isso aqui, do que o Marquinhos falou para a gente hoje, como é que funciona na prática, como é que eu faço e como é que vocês podem aplicar na vida de vocês. Certo? Um grande abraço para todo mundo. Boa noite, brigadão e até amanhã. Tchau, tchau.